Eu saúdo a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa reflexão de hoje, o Senhor nos colocou um tema muito maravilhoso em nosso coração. E hoje nós vamos falar por que pessoas boas sofrem, se Deus é bom e justo. E para falar dessa palavra, desse tema, eu vou estar lendo aqui 2 versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada a esse Deus maravilhoso, aleluia. Falando sobre sofrimento, ninguém melhor do que Jó, né, para que nós possamos expressar essa reflexão de hoje. E nós vemos aqui dentro da palavra de Deus, um momento que Jó, após ter recebido a notícia de que havia perdido todos os seus bens, de que havia perdido os seus bois, jumentas, ovelhas, camelos, os seus servos e os seus filhos, ele glorificou ao Senhor com essa palavra que nós acabamos de ler. E o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, aleluia, que ele trouxe ao meu coração nessa manhã para que nós possamos estar meditando. Nós vemos que o sofrimento, ele é uma realidade da vida humana, né, no contexto do pecado. E muitas pessoas se perguntam, por que pessoas boas sofrem, né? E essa pergunta, ela tem sido uma das mais feitas nos dias de hoje, né? Porque a gente vê aí que o sofrimento, ele tá na vida das pessoas. Mas nós vamos ver dentro da palavra de Deus que por conta do pecado, né, que ele atingiu grande proporção, louvado seja o nome santo do Senhor, das pessoas, então muitas são as consequências, e as consequências a gente sabe que elas sobrevêm, não tem condições de não sobrevir, e elas vêm sobre os bons e sobre os maus, né, como diz a palavra, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em Romanos, louvado seja Deus 23, no capítulo 3, no versículo 23, né? Mas nós sabemos que, na verdade, Deus não prometeu nos livrar do sofrimento, mas sim de que estaria ao nosso lado, né, em meio às tempestades da vida. Então, nós temos que confiar na palavra de Deus. E Jó, naquele momento, ele colocou a sua confiança no Senhor. Ele não, aleluia, louvado seja Deus, ele não pecou com suas palavras. Ele não atribuiu a Deus o mal que havia sobrevindo sobre a vida dele. Porque ele disse, Deus o deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E olhando para as nossas vidas nos dias de hoje, o que tem sido mais forte, né? As pessoas, elas não conseguem enxergar as coisas boas quando estão passando por sofrimento. Realmente é muito difícil. Lá no Salmos 34, no versículo 19, a palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. E muitas vezes nós não conseguimos ver o livramento de Deus. Por quê? Porque nós ficamos prostrados perante o sofrimento, olhando para o sofrimento e nos esquecemos de que Deus, ele continua operando. Porque Jesus, na sua palavra, ele diz que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu. Então, assim, essa palavra me chamou muita atenção porque eu usei a vida de Jó. Porque Jó, ele é um exemplo, né, de paciência, ele é um exemplo de pessoa que teve fé no momento da dificuldade. E eu olhando para a palavra, eu comecei a refletir e eu comecei a pensar como o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, né? Não existe a possibilidade de Deus se esquecer de alguém, pois sua visão é mundial, né? Ele vê tudo, ele vê todos, porque quando Deus amou, ele amou o mundo. Quando Deus enviou Jesus, ele enviou para o mundo. Quando Jesus morreu, ele morreu pelo mundo. Então, o mundo significa que somos todos nós, todos aqueles que estão passando por sofrimento de uma maneira ou de outra, seja no espírito, seja na alma, seja no corpo. Deus está vendo, né? O nosso Deus é soberano, ele é supremo, ele tem o controle da situação em suas mãos. E não se preocupe, querido, porque Deus, ele tem cuidado de você.
Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado da sua parentela, ainda que nós não possamos contemplar com os nossos olhos carnais, mas o Senhor, Ele cuida, porque Ele é maravilhoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, e Ele tem poder de mudar essa situação, né, que muitas vezes nós passamos de sofrimento e transformar as nossas vidas, assim como Ele fez com a vida de Jó. Por mais que as circunstâncias apontem um resultado negativo, o Deus Supremo se mostra fiel em socorrer aqueles que o temem. Né? O segredo é temer, é confiar. Aqueles que confiam, né? Quantas pessoas desenganadas precisam conhecer através das nossas vidas o Senhor da vida. Nós que conhecemos a palavra, que conhecemos esse Deus maravilhoso, né? Aquele que mudou a situação de Jó, né? Ele continua mudando situações, assim como ele tem mudado a minha, ele pode mudar a sua também. E nos dias de hoje não é diferente. O mesmo Deus que socorreu Jó no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento que ele estava vivendo uma situação deplorável. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu os seus filhos, que eu acredito que é o maior bem que nós temos, né? Depois da nossa salvação e da nossa vida. Nossos filhos, eles são tudo para nós. E Jó ali naquela situação, ele perdeu os seus filhos. Mas Jó, ele disse que bendito seja o nome do Senhor. Então, meu querido, minha querida, que essa palavra que procedeu da boca de Jó venha proceder da sua também. Você está passando por um momento difícil na sua vida, mas saiba de uma coisa. O Senhor, ele nos promete que um dia todo sofrimento terminará. Ele diz na sua palavra, e lhes enxugarás dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, preste atenção nessa palavra, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso está registrado lá em Apocalipse 21, no versículo 4 e 5. E você, minha querida, meu querido, que está ouvindo essa reflexão nessa manhã, o que eu quero passar para você: fique firme na presença do Senhor, confie nesse Deus maravilhoso que Jó confiou, e o Senhor vai te livrar de todas as aflições. O Senhor vai curar a tua alma, o teu espírito, Ele vai colocar o bálsamo sobre a tua vida, e esse sofrimento vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra venha tocar no profundo do seu coração, e que o mesmo Deus que agiu na vida de Jó, que se faz presente nas nossas vidas hoje, venha trabalhar para que você contemple a glória dele. Em nome de Jesus, amém? Que Deus vos abençoe para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.